E tema de hoje, a sogra. Não foi porque dia 31 foi o dia das bruxas. Não foi. Só para provar que eu não penso isso, no dia 31, dia das bruxas, eu fui jantar com a minha sogra. Tadinha dela, eu falei isso para ela. Eu amo minha sogra. Não tem a ver também com hoje é dia de finados. Não tem a ver. Mas foi o único tema que eu achei, tanto que eu não consegui fazer um resumo do tema. Foi o único tema que eu achei, porque eu vou estudar. Há um livro na Bíblia, onde uma mulher que se destaca como pessoa e personagem, e que, na minha opinião, o livro deveria levar o nome dela, Noemi. Mas o livro leva o nome da nora, que é Ruth. E nós vamos estudar a história de Noemi, contida no livro de Ruth. E ela é a sogra. Você não entendeu? Esse A é a sogra. Sabe, o cara. Então, a sogra. É esse. Por que esse estigma sobre a sogra, não é verdade? Poxa vida. Ah, bom. Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que esse seja um tempo proveitoso, onde o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudando o livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui nas telas para vocês. E eu quero falar com gente que está passando momentos difíceis. Se não é o seu caso, talvez você possa dizer: Anésio, eu estou na melhor fase da minha vida. Louvado seja o Senhor, querido, mas você sabe que tempo ruim vem para todo mundo. Então é importante a gente saber como que é essa ação de Deus em tempos difíceis da nossa vida também. Agora, você que está passando por tempos difíceis, momentos de desesperança, quando você não enxerga solução para o problema que você está enfrentando. Essa história é uma história de esperança, porque vai mostrar para você como Deus pode fazer surpresas para nós, em momentos que a gente nem sequer consegue imaginar. A gente sabe que a vida não é boa para todo mundo, mas essa mensagem, a história da vida de Noemi, a sogra, a história da vida dessa mulher é uma história consoladora para quem estiver passando por sofrimento. Então, atenção e coração aberto, tenho certeza que Deus vai falar com você. Texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Coloque os textos para mim, por gentileza, pessoal do telão, por favor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Essa juízes é o período dos juízes. Vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher, Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth.
depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Esse texto foi escrito na época da reconstrução de Jerusalém, já depois do período do cativeiro babilônico. Provavelmente, numa conta rápida aqui, uns 500 anos ou mais depois dessa história. Essa história era uma tradição oral que foi sendo contada de geração em geração. Foi redigida lá adiante, colocada no papel lá adiante. Porque nesse tempo em que ela foi redigida também, havia uma ação de Deus conscientizando o povo que Deus amava a todos e não somente Israel. Nesse tempo, por exemplo, foi escrito também o livro do profeta Jonas, para mostrar que Deus não amava somente o povo de Israel, mas amava a todos, era capaz de amar até os ninivitas, no caso lá de Jonas. E aqui Deus traz uma moabita, um outro povo que não era do povo de Israel, Ruth, para se tornar, você vai ver isso ao longo da história, uma ascendente de Davi. Portanto, também Jesus veio da linhagem dessa mulher. Porque uma história como essa foi contada e recontada assim, de pai para filho, durante séculos, até o ponto de, lá adiante, alguém perceber que essa história trazia revelação divina e precisava ser registrada, e graças a Deus que foi registrada, porque aí mais ou menos uns 2.400 anos ou mais depois, mais do que isso, depois desse período, estamos nós aqui, lendo essa história e tirando lições dela. Moabe era um povoado formado lá dos descendentes de Ló. Elimeleque percebe que está tendo fome no país. Mais adiante você vai perceber no texto de que ele tinha terras. Noemi, então, sua esposa, ela era o quê? Uma mulher de uma família bem-sucedida, que ao perceber que tinha seca, foi morar no exterior. Nenhuma dica para os paulistanos aqui nesse momento, por favor. Pensei isso agora. Então, ela percebendo que havia seca ali, juntou com o marido e os filhos e vamos morar no exterior, vamos morar em outro lugar. Foram para uma outra nação. Chegando lá, nessa nação, se estabelecem e o marido morre, o Elimeleque. Não sabemos do que. Os filhos dela, então ficou a mãe com 2 filhos. Os filhos dela, Malom e Quilion, casaram-se com Orfa e com Ruth. Tadinha de uma delas. Já pensou se ser casado com um marido que chama Malom? Não, Malom, porque, assim, vai explicar para alguém, meu marido é um Malom. Algumas irmãs estão falando, meu também. Não, peraí. Não fala perto dele. Pensa e pede perdão. Tudo bem, Deus entende. Deus está vendo. Mas casaram-se, ali passaram-se uns 10 anos, e os 2 filhos dela também morrem. Nós estamos falando de uma época em que mulher não fazia negócio. Ela, Noemi, até se tornaria naturalmente proprietária das terras do marido, mas ela não pode negociar. Então uma mulher, ela vai para a miséria, se ela não tem homem na família. Uma sociedade extremamente machista. Sem marido e sem filhos homens, ela ia passar fome até morrer,
Então ela resolve voltar para sua terra. Porque em Israel, apesar da fome, ou da desgraça, ou da miséria que já tinha passado, existem algumas leis sociais dadas por Deus, que é para que até o mais miserável possa ter também o que comer. Ela falou, pelo menos eu posso pegar as sobras que caem das plantações, porque isso em Israel é permitido e não é roubo. Então ela chega para as duas noras e diz para elas, volta para a terra de vocês, para os familiares de vocês. Vocês são viúvas agora. Vocês podem se casar novamente. E a sua família pode se sustentar até que vocês se casem. Mas, gente, não é à toa que essa Noemi é a sogra. Porque eu imagino você, se a sua sogra morasse com você. Estou falando para você, mulher. A sua sogra morasse com você, aí um dia ela chega assim para você e fala, querida, você não quer morar numa casa sozinha, sem mim? Você fala, claro. É para já. Essas não. Elas falaram, Noemi, nós não vamos nós não vamos abandonar você de jeito nenhum. E vamos ficar com você. Ela falou, meninas, eu estou velha, mas nem filho eu posso ter mais. E ainda que se pudesse, vocês iam esperar eles crescerem para casar com eles, para continuar minhas noras? Não dá. E uma delas, a órfã, voltou, foi para a sua família. Talvez a melhor decisão que ela pudesse imaginar de ser tomada. Mas Ruth tem uma atitude assim, de um amor e de uma paixão por sua sogra, que ela faz assim uma declaração. Eu acabei esquecendo de registrar esse texto aqui, eu devia ter colocado esse texto aqui nas telas para vocês, mas no final do capítulo 1, a Ruth, ela chega assim para Noemi e fala, não insista, né, comigo que te deixe e que não te acompanhe. Olha que poesia linda, ela diz assim, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Que declaração! Parece declaração de marido e mulher. Era da nora para a sogra. Por isso que eu estou falando, essa mulher era a sogra. A sogra. Que mulher fantástica. Não vai fazer parte do meu ensino isso, mas cabe aqui um alerta para todos nós. Todos nós. Aqui nós estamos usando sogra apenas como uma figura. Para todos nós. Que a gente possa ser tão gente boa como essa tal de Noemi, ao ponto de nossos parentes não sanguíneos, os agregados da família, só de estar perto de você, te amem dessa maneira como essa nora amou essa sogra, não é? Que Deus nos abençoe de viver uma vida tão impactante como foi essa mulher Noemi. Mas voltando aqui à nossa história, elas então voltaram lá para Israel, para a cidade de onde ela era antes. Agora, quando elas chegaram, Noemi foi motivo de espanto na cidade, talvez aqui eu diria até, de escárnio, de zombaria, daquelas palavras que são faladas entre os dentes, sabe? Porque talvez as outras mulheres olhavam assim e diziam, não é essa aquela Noemi, ricaça, não é? Na hora do aperto aqui, viajaram para o exterior, não é? A gente aqui passando fome foram lá para Disney em Moab, não é? Passear com a família. Agora ela voltou sem nada. Elas teriam que sobreviver agora do resto das colheitas que caíam no chão. Ainda bem que a lei de Deus era uma lei justa.
Deus, quando deu a lei para o povo, fazia com que o povo vivesse em prol do próximo. Quando diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, essa frase está na lei. Deus estava mostrando que devia haver uma equidade entre o povo, de modo que na lei se estabelecia algumas regras. Por exemplo, vamos ler aqui Levíticos 23, versículo 22. O texto diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, essa é uma recomendação aqui aos fazendeiros, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que coisa! Deus está dizendo, quando você for fazer colheita, não colha nas laterais, junto à cerca, deixa os frutos ali dando para a rua, deixa. Tem mais, a hora que vocês passarem colhendo, caiu no chão, não importa se o fruto é bom, caiu no chão, não pega, não pega. Vocês têm um monte para vocês, deixa no chão, porque aquelas pessoas que estão necessitadas, ou estrangeiros que estão de passagem por Israel, estão indo para outro lugar, mas não têm o que comer, porque são transeuntes, que eles possam comer da nossa abundância. Seria isso. Que lei justa e linda até mesmo. Então, era uma forma prática ali que Israel tinha de suprir os seus necessitados. Quando Noemi e Ruth, Noemi é a sogra, Ruth é a nora, voltam, viúva agora, né? Todas duas, voltam ali para essa terra. Ruth, por ser mais nova, ela vai para o campo das fazendas, para exatamente colher essas frutas que caem, essas sobras, para sustentar a ela e a sogra. Ela poderia até, talvez, colher e vender, isso era permitido também, porque era uma forma de sustento, para poder comprar outros tipos de comida necessário. Ela vai colher na fazenda de um homem rico, chamado Boaz. Boaz um dia está lá e ele notou Ruth. Por que ele notou Ruth? Alguns pensamentos eu tenho. Normalmente o homem se casava com uma mulher muito mais nova. Uma mulher se casava normalmente entre seus 14 aos seus 18 anos de idade. Se Ruth era recém-casada, devia ter uns 20 e poucos anos de idade, talvez. Ruth poderia ser bonita, nova, traços estrangeiros, talvez isso chamou a atenção, diferente. Ou também porque ela vinha ainda de uma boa classe social, talvez ela ainda mantinha suas roupas melhores ou coisa parecida. Seja o que for, aquele fazendeiro notou, mulher bonita, e colhendo como se fosse um mendigo ou alguém vivendo uma miséria e colhendo, chamou a atenção dele. Ele então chamou o chefe dos ceifeiros ali, para bater um papo. Aquela história, você sabe como é que é homem, né? Homem quer ser discreto, né? Chama, tudo bem, boa tarde, estou vendo uma jovem ali. E quem é? Aí o chefe lá falou, ó, senhor, moça bonita, hein? Moça trabalhadeira, chega cedinho, trabalha, ele era mineiro. E tem mais, ouvi dizer aí entre o povoado que ela sustenta ainda a sogra dela. Mulher bondosa, trabalhadeira, e é bonita, hein? O Boaz fica assim, interessado, e resolve assim dizer o seguinte, vamos ajudar essa moça, deixe cair no chão mais do que o normal, só para ela poder colher, deixa cair, dá um toque para os caras, se é para ela, libera. Ela chega em casa, aliás, na hora que ela foi almoçar,
o Boaz estava almoçando e falou: chama aquela moça, eu quero que ela almoce comigo. Conversou com ela e deixou ali ela levar muitas coisas para casa. Quando ela chegou em casa com tudo aquilo, possivelmente podendo até ter a mais para poder vender para vizinhos ou para outras pessoas, enfim, para ter ali uma renda para ela e a Noemi, a sogra dela, Noemi, começa a conversar: menina, mas o que é isso? Que maravilha, o que aconteceu? E ela conta a história, e cita o nome, esse fazendeiro, um tal de Boaz. A Noemi na hora: ai meu Deus, que maravilha. Menina, o Boaz, está lá Noemi falando com a Ruth, o Boaz é nosso parente, e ele pode ser o nosso resgatador, o nosso remidor. O que é isso? Aí eu tenho que te explicar. Nas leis de Israel, havia uma lei, a lei do levirato, por exemplo. Aparece lá em Deuteronômio 25, também em Gênesis 38. Essa era uma lei criada segundo os padrões da época, que obrigava a família a cuidar dos seus necessitados, principalmente as mulheres, o que possibilitava um novo casamento. Quando uma mulher ficasse viúva e perdesse tudo e sem filhos, essa mulher deveria ser adotada por esse parente remidor. Ele poderia se casar com ela. Lembra-se que naquele tempo tinha tanta liberdade de ser monogamia como poligamia. Ele se casava com ela para dar um nome para ela e resgatar a história e a dignidade dessa mulher. Então Noemi fala: Ruth, a sua felicidade depende disso agora. Então ela dá umas dicas ali para Ruth. Falou: Ruth, vamos fazer o seguinte, você precisa chegar até esse cara. Esse cara é o teu número. Você vai ficar bonitona, veste sua melhor roupa, dá uma olhadinha, porque eles estão fazendo colheita e tudo mais, tem um horário que esse cara pega e vai tirar uma soneca. Deixa ele dormir. No final do dia, eles tomam vinho, fica meio alto e vai dormir. Vai lá e deita nos pés dele, para aquecer os pés dele. Quando ele acordar, ele vai lhe perguntar: quem é você? O que é isso aqui? Ali você faz o que te convém no momento. Ruth conversa com ele. Ela vai, dorme aos pés dele. Quando ele acorda, a trata com muita dignidade. Ele pergunta: enfim, moça, quem é você? Ela falou: descobri que eu sou sua parente, e você pode ser o meu resgatador. Fala: lembra do Elimeleque ou Elimeleque, tanto faz. Lembra do Elimeleque? Sim, então, ele faleceu. Era seu parente. Eu sou nora dele. Meu marido também morreu. Por isso nós estamos nessa situação tão precária. Noemi, a esposa de Elimeleque, está viva ainda, já é uma senhora, idosa. E eu trabalho para sustentá-la. Ele se compadece. Mas aí ele fala: olha, eu diria sim, mas pela lei, eu tenho um irmão, que é o primeiro da lista. Eu sou o segundo. Eu tenho que negociar com ele, é lei. Eu tenho que chamar os anciãos da cidade para que eles sejam testemunha. Se ele quiser, ele pode fazer. Se ele não quiser, então eu posso assumir. Então ele vai conversar com esse irmão dele. Junta alguns líderes da cidade, porque isso tinha que ser documentado. E na conversa diz: tem as terras do Elimeleque, que você pode assumir as terras, mas tem que assumir também a mulher do cara. E a nora do cara. Aí o cara falou: não, isso aí eu não quero. Falou: beleza, fica comigo. Ele não falou que a mulher era bonita, não falou nada disso. Assumiu a Ruth. Ele se casa com a Ruth, tem um filho, o seu nome é Obed. E há uma cena no final do livro que ela é linda, principalmente para quem conhece os padrões da época. Por isso que eu te chamo para você estudar escola de ministérios com a gente, que nós já estudamos essa época aqui do livro dos Juízes. Dentro dos padrões da época, uma situação linda acontece aqui. Ele se casa com a Ruth, tem Obed, e aí
tem quase que uma cerimônia ali, um momento lindo de ver. Ruth chega para Noemi e apresenta para ela agora o filho, Obed. E entrega nas mãos de Noemi e diz assim para ela: eu quero que você crie esse filho, como sendo o seu próprio filho. No lugar dos seus 2 filhos que morreram, você vai cuidar do meu filho como sendo o seu filho. Todas aquelas mulheres da cidade passaram a comentar: que mulher é essa Noemi? Que tendo estado no fundo do poço, na miséria, na mendicância, agora é uma mulher tratada como uma mãe, não é? Na casa de um dos fazendeiros mais ricos que nós temos. A sua nora, que se tornou uma filha feliz e realizada, e ela agora pode criar um filho como sendo seu próprio até o final de sua vida, e ter a honra de ter, vamos dizer, um filho como esse. E não só isso, capítulo 4 de Ruth, versículo 16 e 17, diz assim: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, esse livro de Ruth conta, na verdade, a história de Noemi. Quem poderia dizer que aquela mulher, que tinha uma vida desgraçada e sem esperança, agora viu a sua nora se tornando como uma filha, casando com os caras mais ricos da cidade, dando-lhe um filho, quando ela já tinha perdido os 2, e se tornando ainda como uma bisavó, vamos dizer assim, já que era mãe adotiva, do maior rei que já teve em Israel, o rei Davi. E que o escritor não sabia ainda que dessa mesma descendência viria Jesus. Olha a honra para essa mulher. Lições que eu quero tirar agora dessa história para mim e para você. Primeira delas, eu quero dizer isso como uma grande profecia para a tua vida, meu irmão e minha irmã, que passa por um momento de necessidade, que passa por um momento de crise, ou você que acha que você está no fundo do poço. Primeira lição: ainda há uma esperança. A mulher estava numa desgraça de vida. Ela estava tão sem esperança que ela chegou a pensar de que era Deus quem estava fazendo isso contra ela. Ela achava assim: eu devo ter feito algo muito ruim, porque Deus está me castigando. Era isso que ela pensava. E esse texto nos mostra algumas coisas. Deus se preocupa com quem está sofrendo. Deus olha o necessitado. Deus olha o que está abatido. Deus não fica do lado do vencedor só, Deus fica do lado do derrotado. Deus fica do lado daquele que sofreu, do lado daquele que foi injustiçado, do lado daquele que perdeu, do lado daquele que foi vítima de uma situação. Talvez a história de alguns de vocês aqui tenha um pouco disso. Um pouco de desgraça pode ter acontecido, ou muita desgraça pode ter acontecido. Como uma viuvez inesperada, por exemplo. Ninguém casa para se tornar viúvo. Ninguém nem pensa nisso. Não é para pensar, hein? Não é para pensar. Esse texto de Ruth você cantou para mim. Falando com a minha mulher aqui. Nós cantamos um cântico no nosso casamento que ela falou: para onde tu fores, irei. Foi isso mesmo. Fui para um jogo do Corinthians. Botou a camisa do Timão e foi comigo. Foi o que ela jurou: você dá fiel até que a morte os separe, não é? Olha. Amém. Uma viuvez inesperada, ninguém espera um negócio desse, ninguém casa pensando isso, é inesperado.
a perda de alguém querido. Todos nós sabemos que a gente vai perder gente querida. A morte faz parte da vida, do complexo da vida, mas ninguém espera. Toda morte é inesperada, ela é trágica. Gente que sofreu desprezo, gente que sofreu abandono, gente que foi diagnosticado com uma doença incurável. Ninguém se prepara para uma notícia dessa. Gente que foi diagnosticado com uma doença que ela não é incurável, mas é doença, é ruim. Ninguém está preparado para isso. Um desemprego que perdura. Ninguém está preparado para isso. A gente sabe das oscilações do mercado. Qualquer desemprego é ruim. Conversava essa semana até com um amigo meu, relembrando algo. Eu trabalhei 5 anos num banco e como eu tinha contatos lá com a diretoria, inclusive parentes lá também, surgiu um emprego novo, bem melhor. Para ganhar 8 vezes o que eu ganhava lá. Era um negócio maravilhoso. Mas ao invés de pedir demissão, eu pedi, não dá para me mandar embora? Porque eu queria usar os recursos para outra coisa. Me mandaram embora e eu fiquei chateado. Era muito ruim. Então, imagino quem não pediu e foi por surpresa. Um corte na empresa, um corte num departamento, uma mudança de mercado. E muitas vezes você pensa, não, em poucos dias eu vou me recolocar, e às vezes passa esses dias e a recolocação não vem. Pode ser a história de alguns de vocês aqui, nesse momento. Ou uma separação, um divórcio. Ninguém casa pensando em divórcio. E a miséria? Ninguém imaginava a miséria, ninguém se planeja para a miséria. Queridos, esse texto, antes de ser texto, era uma tradição. A história de Noemi e Ruth foi contada de geração em geração, de pais para filhos. Eram contados nos encontros daquele povo de Israel. Os líderes das cidades e mais adiante, das sinagogas, também chegavam a contar essas histórias, até que ela foi registrada para nós. Porque é uma história que mostra de que Deus tem poder para mudar situações na sua vida. Essa desgraça, essa é a mensagem de Deus para você que está lendo ou ouvindo esse texto. Essa desgraça não vai ser eterna. Irmãos queridos, o que esse texto nos mostra é que tem um momento em que essa desgraça acaba. Tem um momento em que Deus brada, basta, acabou, chega, vamos mudar a história. Tem sempre esse momento de surpresa, onde a desgraça é substituída pela graça, onde o luto é substituído por óleo de alegria. É o que Jesus fala acerca dele mesmo quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse texto está lá em Isaías. E lá em Isaías, quando fala o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, mais adiante diz assim, que ele vem para proclamar o ano da bondade do Senhor. E diz mais adiante, consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É o que Deus tem para mim e que tem para você. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa história. Segundo, nunca é tempo para se dizer, a minha vida já não tem mais jeito. Nunca é tempo para se dizer, a minha vida já não tem mais jeito. Tem momentos da vida da gente que não dá para imaginar como é que Deus vai fazer para nos livrar disso. A situação é tão caótica, você não tem ideia. Você está numa situação que você fala, olha, tudo bem que Deus pode fazer alguma coisa, Ele pode, mas nem eu sei o que eu vou pedir. Eu não sei.
A situação que você passa pode ser uma situação indesejada, uma situação ruim, mas deixa eu falar uma coisa agora do futuro. Quando você estiver lá no futuro já, numa situação bem diferente da que você está, você vai ver que até aquilo que era indesejado acabou se tornando o caminho para o melhor de Deus na sua vida. É incrível como Deus pode fazer essas coisas. Às vezes você não entende como assim eu me dediquei a essa empresa e agora um desemprego. Se você não passasse por esse desemprego, você não conheceria fulano de tal que te levaria para um outro ramo da sua área profissional que você chegaria onde você chegou hoje. É incrível como essas coisas se dão assim. É incrível. Se você prestar bem atenção, talvez se algumas coisas não acontecessem na sua vida, você não teria mudado de cidade e não conheceria as pessoas que você conheceu. Talvez se você prestasse atenção, se não fosse um problema que você enfrentou em trabalho, ou em igreja, ou em família, alguma coisa que fez você mudar, hoje, anos depois, você olha para trás e fala, e não é que aquilo foi bom? Porque senão não aconteceria isso na minha vida. O que você não sabia é que aquela experiência era o caminho para você experimentar algo de Deus na sua vida. Não dava para imaginar aquilo enquanto você sofria. Por quê? Porque a sua mente ainda não tinha informação suficiente sequer para conjecturar isso. Você não tinha ideia na tua mente, informação, para conjecturar que alguma coisa muito boa ia acontecer no futuro. Mas o fato de você não estar vendo, e o fato de você não ter ideia, não significa que Deus não estava vendo, e que Deus não tinha um plano. Há uma frase de um cântico antigo que eu cantava, que eu gostava muito, dizia assim, Deus tem as chaves de todos os mistérios, de todos os porquês. Um outro texto diz assim, o que agora eu não vejo, amanhã então verei. Porque Ele sabe, sou eu que não sei, Ele sabe. Nunca é tempo para se dizer, a minha vida não tem mais jeito. Por quê? Porque se você está vivo, é porque ainda tem algo de Deus para acontecer na tua vida. Está aí a razão pelo que você está vivo. Já lhes contei isso uma vez, peguei um irmão aqui numa situação difícil, ele tinha sofrido um acidente, veio aqui para a comunidade ainda com várias, enfaixado, e ele passou uma situação assim, à beira da morte. Eu disse para ele, você poderia ter morrido, ido para o céu. Você é cristão, ama o Senhor. Tá, morreu, vai para o céu, acabou, está resolvido. A minha pergunta é, se Deus teve toda a chance de te levar para o céu naquela hora, por que te deixou vivo? Por uma razão. Não se cumpriram todos os planos, ideias e propósitos de Deus para a sua vida ainda, por isso que você está vivo. E isso é para você também, meu irmão. Você está vivo por isso. Porque tem coisa de Deus para acontecer na tua vida. Deus pode ter ainda coisas tão fantásticas para fazer na vida da gente, mas hoje a gente não tem nem condição de imaginar, pois na nossa mente não tem ainda informação suficiente para pensar em tudo isso. Tem coisas que ainda vão acontecer para nos dar uma ideia, talvez, para onde nós vamos na nossa vida, mas agora não tem. Quando você estiver lá adiante, você vai falar, meu Deus do céu, o Senhor estava cuidando de mim o tempo todo. O tempo todo. Depois de passar pelos problemas, a gente pode até dizer, graças a Deus, porque sem isso eu não conseguiria chegar até esse ponto aqui da minha vida. Meu irmão, Davi uma vez ele olha para trás e diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que eu conhecesse os seus caminhos. Foi bom. Tem caminhos de Deus que são para nós caminhos ocultos, que a gente não vê. Mas é somente no meio da aflição que a gente começa a abrir portas para esses novos caminhos. Uma vez eu conversava com um irmão muito querido que passou por uma enfermidade. Ele já tinha superado a enfermidade. Ele falou, rapaz, olha, foi bom eu ter passado. Foi no meio da enfermidade que eu conheci quem eram realmente os meus amigos. Foi no meio da enfermidade
que eu percebi que a vida da minha família mudou. Foi no meio da enfermidade que eu até percebi que eu gastava demais o meu tempo com os meus negócios. Foi no meio da enfermidade que eu percebi o quão pouco tempo eu dedicava às coisas boas da vida, como meus filhos, por exemplo. E que agora eu acordei que eu preciso me dedicar mais. Quem passou um momento como esse, pode olhar para trás e dizer como Davi: foi bom eu ter passado, agora eu aprendi a viver. Com certeza, Noemi, a sogra, ela podia dizer assim no final da história, ela dizia assim: eu jamais poderia sequer imaginar que a minha história iria acabar desse jeito. Noemi podia dizer disso. Então eu tenho uma mensagem baseada aqui no texto de Noemi, que fala sobre Noemi, para você que está passando dificuldade. Essa história é também a sua história. A história desse livro se repete. A gente pode tirar aqui algumas personagens, remodelar a história e virar a sua história. Nós somos uma Bíblia viva, sendo escrita. E essa história sua, meu querido, nós vamos botar o seu nome aqui, essa sua história ainda vai ser lida por outras pessoas, e outras pessoas vão ser abençoadas pela sua história. Porque a história de Noemi fez isso com a gente. O que a gente precisa ter é essa visão de como vai ser o final da história. Tem uma historinha de um menino. O menino estava lendo um desses contos de fada, e esses contos, histórias de cavaleiros que vai libertar a princesa e tal, e ele vibrando com aquele conto. Daqui a pouco a mãe chega para ele e fala: filho, vai dormir, já está tarde. Ele estava no momento da briga. O mocinho lá estava enfrentando alguns monstros e ele tinha que dormir. Ele não ia conseguir dormir daquele jeito. Então ele fez o seguinte: ele pegou o livro, virou rapidinho, pegou a última página da história. E ele leu lá no final da história que o mocinho libertou a princesa e eles viveram felizes para sempre. Ele fechou o livro e foi dormir. No dia seguinte ele pegou o livro para ler de novo, só que daquele ponto onde ele tinha parado. E ele ficava lendo e falando junto com o livro. Então ele estava lendo o livro assim, e aí chegou naquele trecho em que aquela princesa que estava enclausurada lá no grande castelo, dizendo: quem será? Quem irá me libertar? Né? E ele pegava e dizia assim: você vai sair daí! Eu li o final da história, ele vai chegar, ele vai chegar. Daqui a pouco o mocinho está assim, num determinado momento, monstros vêm contra ele. Ele: vocês vão perder dele. Eu já li o final da história, ele vence de vocês. Ele estava vibrando. Meu irmão, pega a tua Bíblia, vai para o final da história. Aquele é o final da sua, da minha e da nossa história. E lá no final, no texto de Apocalipse, está escrito assim: e eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram. Nós vencemos! Já lemos isso! Jesus já venceu e nós vencemos junto! Esse é o final da história! Você tem que olhar para a Bíblia e falar: eu sei que o meu Redentor vive. Você tem que se apropriar nesse momento e falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Versão Revista Anesiada: se Deus está comigo, vai encarar? É isso, é isso. Não desista, meu irmão, essa é a sua e essa é a minha história. Como é que vai enfrentar desgraça só lendo sobre desgraça? Como é que vai enfrentar desgraça só lendo coisas sobre derrota? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai se encher com as palavras de vitória que tem na Bíblia Sagrada. Talvez você nem consiga imaginar. Talvez não tenha elemento suficiente ainda na sua mente para você pensar como é que você vai sair dessa. Mas lembra da história da formiguinha? A formiguinha vem andando aqui,
A visão dela, daqui, se tivesse um monte de pedras aqui embaixo, seria terrível. Mas eu estou daqui de cima, eu estou vendo a formiguinha ali. Eu estou vendo o futuro dela todinho aqui na minha frente. E eu sei onde é que ela vai chegar. Meu irmão, nós podemos ser essa formiguinha, mas o nosso Deus tem uma visão da história que a gente não tem. A gente não consegue imaginar como é que vai sair dali. Mas Ele, que está vendo tudo e que tem toda a história diante de si, sabe. É por isso que Jesus falou, não fiquem ansiosos. O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Jesus responde assim, porque o vosso Pai Celestial, que está lá de cima olhando tudo, Ele sabe. Aleluia. Terceiro e último. Há sempre uma história de Deus por detrás das histórias dos homens. Eu usei essa frase na última mensagem que eu ministrei aqui sobre o texto de Esther. O momento que você está passando hoje pode virar uma história a ser lida por alguém. O seu sofrimento pode se tornar um grande exemplo para muitos. Sim, é difícil o sofrimento, mas alguém irá saber da sua história no futuro e vai dizer assim, ao ler a sua história e ao ouvir a sua história, trouxe fé para o meu coração. É a sua história. Por que será que então essa história de Noemi e Ruth foi contada de pai para filho, e de filho para pai, não é? E foi contada e recontada de geração em geração, tanto tempo, atravessou geração até ser escrita, editada e agora colocada na Bíblia Sagrada para nós? Por que será? Por que essa história foi tão contada assim? Porque por detrás da história do sofrimento de uma viúva, havia uma história de Deus sendo escrita. Uma história de Deus por detrás das histórias dos homens. Notícia que eu quero te dar é que a história de Deus ainda não terminou. Tem coisas acontecendo na minha e na sua vida que vai ser lido no futuro, e essas pessoas vão reconhecer, nossos filhos, nossos netos vão reconhecer a boa mão de Deus que sempre esteve sobre nós, escrevendo a nossa história e através da nossa história Deus agindo. Nessa história de Ruth e de Noemi, a gente aprende algumas coisas. Uma delas é, quando se ama, é para amar para valer. Ame de tal maneira a marcar a história. Ama até o fim. Ama até que tudo ao redor mude. Ame a todos, até a sogra. Está aqui. Hoje a gente tem tanto propaganda de testemunhos cristãos na TV, né? E sempre os testemunhos são como as pessoas foram curadas. Eu gostaria de que colocassem pessoas doentes ali falando. Para que a pessoa conte para a gente como é que ela sente na hora que está enfrentando a doença sem saber o final da história ainda. Só pela fé ela acredita. Assim nós poderíamos entender melhor como enfrentar uma doença, como enfrentar uma crise. Outras pessoas podem ler a sua história, ouvir a sua história, levantar as mãos para os céus e dizer, graças a Deus, que essa pessoa passou pelo meu caminho. Graças a Deus. Porque você passou por uma história, você teve o seu sofrimento, mas você venceu. Mas ao contar isso para alguém, essa pessoa vai falar, era tudo o que eu precisava ouvir para encontrar forças no momento que eu estou passando. A sua história, meu querido, pode ser a história de Deus para ainda muita gente. Eu quero ler o último texto, mas com vocês em pé já, por favor. Fiquem em pé junto comigo. O último texto que eu quero ler é um dos textos que mais marcaram minha vida e a vida da nossa família em um momento de sofrimento também. O texto se encontra no Salmo 23. Eu gostaria que você recitasse esse texto juntamente comigo. Vamos falar juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,
Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o nosso Deus, gente. É o nosso Deus. É para Ele que você está falando isso. É o momento da gente falar, Senhor, não há do que eu vá ter medo, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter mal algum. O Senhor está comigo. É o momento da gente firmar isso. Vamos dar as mãos, quero orar com vocês. Já deu o nosso horário, mas acho que dá para a gente fazer uma coisa aqui. Orar, cantar uma oração e nos despedirmos. Vamos fazer isso? Vamos orar? Para você nesse momento, eu queria que você nesse instante agradecesse a Deus por Ele ter estado com você em cada sofrimento que você passou. Não estou dizendo para você agradecer a Deus pelo sofrimento, mas agradecer a Deus porque Ele não te abandonou no meio de qualquer sofrimento que estivesse vier à sua mente. A Bíblia diz: louva minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você já foi curado? Agradeça a Deus. Foi 20 anos atrás. Agradeça a Deus, 20 vezes mais. Alguma coisa muito boa aconteceu na tua vida? Agradeça a Deus. Algum momento difícil, mas que você passou e superou? Agradeça a Deus pela presença dEle e consolo dEle. Ele é tua rocha. Ele é a tua força. Ele é o teu Deus. Agradeça a Deus.